fala também do São Paulo, que depois de se acertar com Domingos Duarte, está de olho em mais um jogador português. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo vai tentar contratar mais um jogador português, depois de se acertar com o Domingos Duarte, que desembarca nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos. E a assinatura do contrato, o Tricolor abriu conversas com Aurélio Buta, lateral direito de 29 anos de idade, que nasceu em Angola, mas se naturalizou português, defendeu o Benfica e chegou até a jogar por seleções de base de Portugal. O atleta estava livre no mercado depois de 3 temporadas vestindo a camisa do Eintracht Frankfurt da Alemanha. É bem verdade que em uma dessas temporadas ele acabou emprestado. Foi jogar no Copenhagen da Dinamarca, onde esteve em campo em 13 jogos em 6 meses. O Aurélio Buta é um lateral direito que pode também fazer outras funções pelo lado direito do campo, eventualmente até como um ponta. Jogador bem avaliado e o fato de estar livre no mercado joga a seu favor. A informação sobre o interesse no Aurélio Buta foi divulgada pela ESPN. A oferta do São Paulo é de um contrato de 2 temporadas. O Buta também está na mira de outros times do Brasil e de uma equipe do México. Se você não o conhece, como eu não o conhecia, Buta foi revelado no Benfica, estreou no profissional em 2016 e também passou pela Bélgica e França antes da aventura no Eintracht Frankfurt e no Copenhagen. Javi Monteiro e Eli Rodrigues, ex-Querétaro no São Paulo. Bora perguntar isso para uma fonte do São Paulo e vou até... Peraí, deixa eu só... Eli Rodrigues e Javi Monteiro. Deixa eu ver se temos alguma atualização sobre reforços. Enquanto eu espero por resposta, deixa eu só trazer uma atualização importante da segunda-feira que envolve o São Paulo, tá? O Tricolor tem, de fato, negociações bastante avançadas com o Domingos Duarte, já existe tudo, já está fechado entre as partes, tá? Mas o São Paulo só vai poder anunciá-lo quando tiver o Domingos Duarte no Brasil para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Até aí, nenhuma grande novidade, ele é esperado entre terça e quarta-feira aqui em São Paulo, né? A novidade da segunda-feira e que envolve o São Paulo tem a ver com um angolano que se naturalizou português e está livre no mercado. Hélio Buta, lateral direito, 29 anos de idade, ele foi à base do Benfica, veio profissional em 2016, 10 anos atrás, por Bélgica, França, teve mais recentemente por 3 temporadas no Eintracht Frankfurt, que é um time alemão. Teve também emprestado durante esse período do Frankfurt por 6 meses ao Copenhagen da Dinamarca. Por lá, em 6 meses foram 13 partidas em campo. Jogador de muita força física, boa capacidade de infiltrar, ele pode jogar como lateral direito e eventualmente até como um cara um pouco mais ofensivo, como um ponta, como um segundo lateral, enfim, naquelas improvisações de técnicos, né? O São Paulo gostou do nome que foi sugerido, sabe que existem também outros interessados no Brasil e no futebol mexicano e tenta avançar na contratação desse atleta, tá? Se tiver qualquer coisa ainda durante a live sobre esse nome, eu trago mais atualizações, mas já queria começar contando para vocês sobre essa possibilidade no São Paulo. O Silmar Lima, inclusive, está perguntando sobre o Aurélio Buta. Não está fechado. A proposta do São Paulo é de 2 temporadas e o Tricolor aguarda por uma resposta do jogador. Tá? César Luiz Merlo, jornalista argentino, está afirmando que Alan Franco está de saída do São Paulo. O zagueiro está sendo negociado com o Tigres do México. Empréstimo com opção de compra. E a especulação de que ele pediu para sair. Então, informação importante de César Luiz Merlo, jornalista argentino. Alan Franco está de saída do São Paulo, o zagueiro está sendo negociado com o Tigres, empréstimo com opção de compra. Olha que maluquice, cara. O que apurei é que ele pediu para sair. Então, o São Paulo, que está gastando 18 milhões de reais para contratar o Newton, topou emprestar com opção de compra o Alan Franco, que é seu melhor zagueiro e titular absoluto. Cara, na boa, tá difícil de entender as decisões e definições de Arrê Macês e Rafinha. Que dupla, hein? Parabéns aos envolvidos. O Alan Franco já nem tem jogado mais no mesmo nível de outros tempos, né? E é só importante lembrar que o grande defensor do Alan Franco no São Paulo sempre foi o Rui Costa.
Foi o Rui que, entre aspas, descobriu o Alan Franco, foi o Rui que bancou o Alan Franco nos momentos de maior dificuldade. Não sei se a saída do Rui acabou enfraquecendo a posição do Alan Franco, mas eu entendo que ele é muito melhor do que os outros zagueiros para ser negociado por empréstimo. Você quer negociar? O Alan Franco pediu para ir embora, beleza. O Tigre está interessado, beleza, então compra. Vá aceitar um empréstimo, enfim. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se o São Paulo estava, entre aspas, resolvendo o seu problema na zaga ao trazer o Domingos Duarte, negociando o Alan Franco, vai voltar a precisar de mais um defensor. Situação bem esquisita essa do São Paulo, para não dizer outra coisa. A Rima Assis e Rafinha começam com o pé esquerdo. Ou você pensa diferente, ou você acha que está na hora de fato liberar o Alan Franco, já usa o espaço para comentário e registrar a sua opinião, tá bom? O Jean Gomes, boa noite, Nicola, tudo em ordem por aí? Quanto ainda o Botafogo deve para o São Paulo de negociações passadas? Por exemplo, a do PR e do Lucas Fernandes, like 04. Vou tentar mandar essa mensagem para alguém do Departamento Financeiro do São Paulo, porque é uma coisa bem específica, né? Para ver se a gente consegue alguma atualização. O que dá para dizer é que São Paulo e Botafogo têm uma excelente relação entre eles, a ponto de estarem emprestando, trocando jogadores a todo instante, né? Tem mais um superchat na tela não, que chegou. Vão repor com o horroroso do Aurélio Buta. Caraca, mas o Alan Franco, o zagueiro, o Buta é um lateral que pode jogar de ponta, e vai ser a reposição por um zagueiro. E assim, ó, o Buta também não deve ser nada demais, né, cara? Porque estava no Eintracht Frankfurt, mas foi emprestado para o Copenhagen, em 6 meses na Dinamarca, jogou 6 vezes, não, jogou 12 vezes, enfim. Não dá para dizer que a coisa vai muito bem no São Paulo, não, tá bom? Mais um superchat, bora de superchats. Buta que pariu, hein? Como diria o amigão, o que o São Paulo vai fazer com a gente? Caraca. Assim, ó, vamos ser sinceros, a condição financeira do São Paulo não permite grandes investimentos, não permite que se gaste bastante, né? Mas para trazer por trazer, não traz, cara. Para gastar 18 milhões de reais no Newton, não traz. Para trazer o Buta. Quem é o Buta na fila do pão? Enfim. Mas vamos esperar, né? Vai que o Buta chegue e arrebente. O Domingos Duarte me parece ser um acréscimo interessante, tá? Zagueiro de 31 anos de idade, livre no mercado, vai custar caro. Entre salário, direito de imagem e luvas, vai passar dos 700 mil reais por mês. Mas é alguém que foi titular absoluto no Getafe, dono da terceira melhor defesa do Campeonato Espanhol na última temporada. O Getafe só levou menos gols do que Barcelona, só levou mais gols do que Barcelona e Real Madrid. É bem verdade que numa condição bem específica, né? O Getafe jogava com linhas bem baixas, o técnico deles é considerado um dos maiores retranqueiros do futebol europeu. Então a verdade é que o zagueiro do Getafe ele fica bem pouco exposto, sempre com muita proteção, o lateral passa pouco, os dois volantes ficam bastante. No São Paulo, especialmente jogando em casa contra adversários de menos capacidade, o São Paulo vai precisar jogar com linha mais alta. E aí o Domingos Fernandes pode ter um pouco mais de dificuldade, mas de graça, enfim. Zen, Nicola, na sua opinião, o São Paulo tem chance no futuro de se tornar SAF? Egito só se batesse no fundo do poço. Você pode reparar que praticamente todos os clubes que se tornaram SAF só o fizeram porque viviam um caos financeiro. O São Paulo está num caos financeiro, mas muita gente no Conselho Deliberativo ainda não percebeu que esse caos chegou. Quando a coisa ficar de fato muito ruim, aí os conselheiros vão ser obrigados a abandonar essa vaidade de um dia quererem assumir o clube para aceitar a possibilidade de que o São Paulo virasse uma SAF. Para mim é o melhor caminho, tá bom? O Gilmar Lima Isaac será a reposição da saída do Alan Franco. Beleza, ótimo. Beleza, tá bom, mas aceitar empréstimo de alguém como o Alan Franco é que nem a história do Ferrarese. O Ferrarese custou ao São Paulo, junto ao Grupo City, 4 milhões e 200 mil euros. E o São Paulo estava aceitando emprestar ele negociar em definitivo com o Botafogo por 3 milhões de euros. E o pior é que o São Paulo nem recuperaria o dinheiro. O São Paulo pegaria o Newton como contrapeso. Enfim. Rafael Cruz quer saber se a XP vai patrocinar o São Paulo. Rafael, a XP fez uma proposta de aporte, não é um aporte, é um empréstimo de 1,5 bilhão de reais, tá? Esse aporte, ou esse empréstimo, teria taxas de juros de 1,1% ao mês. E, além de tudo, a XP ainda exigiria que o estádio do São Paulo tivesse os name rights da XP por 30 anos. Só que, cara, você começa a fazer a conta e essa coisa não bate. O São Paulo sonha com um acordo anual pelos name rights de 50 milhões de reais.
É óbvio que se você assina um contrato de 30 anos, você não vai conseguir exigir 50 milhões de reais por ano. Contrato menor, você consegue fazer um valor maior. Se você estica o contrato, você vai reduzindo esses 50 milhões de reais. Mas tudo bem. Hoje, se o São Paulo fechasse um contrato de 50 milhões de reais por ano por 30 anos, o São Paulo já teria esse 1,5 bilhão de reais. O São Paulo não precisaria devolver grana nenhuma para a XP. Você pega 1,5 bilhão e devolve esse 1,5 bilhão em 30 anos com juro de 1,1% ao mês, cara, e você está quebrado. Você vai terminar esse período de empréstimo devendo 7 vezes mais. Então o São Paulo fez as contas e entendeu que a proposta da XP era uma grande pegadinha, tá? Então a menos que a XP melhore bem a oferta, não vai acontecer. O Paulo Tavares, o São Paulo precisa urgente do Dorival, você tem que cobrar reforço ou vai sobrar para você depois dessa parada. Acabou a paciência, o Paulo Tavares está cobrando o técnico do São Paulo. Rafael Cruz, o zagueiro Domingos Duarte está certo com o São Paulo? Sim, depois de muitas idas e vindas, existe um acordo entre as partes e o Domingos Duarte é esperado entre amanhã e quarta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura desse contrato. Nicola Buta tem qualidade técnica, pode ajudar o São Paulo. Tá bom, Marcos Alves. Mas você já viu ele jogar, ô Marcos? O Alan Franco, no Tricolor Paulista, foi emprestado, é isso mesmo? O Márcio, informação que vem da Argentina dá conta de que ele tem proposta de empréstimo do Tigres. Empréstimo com opção de compra e o São Paulo está avaliando, para mim, uma enorme maluquice. Mário César Hiroshi. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer o salário do Buta, se vier mesmo? E sem conhecer ele, mas acho melhor do que contratar medalhão. Ele não é tão velho quanto alguns outros que o São Paulo já contratou, né? Mas tem 29 anos de idade. Ele fez a estreia dele no Benfica 10 temporadas atrás, com 19. Não tenho nem ideia. Deixa eu ver se eu consigo descobrir alguma coisa sobre o salário de... No Frankfurt, 600 mil euros por ano. Deixa eu ver quanto é que está trazendo para a nossa moeda. 600 euros em reais. São 3 milhões e meio de reais. Se divide 3,5 por 12... Dinheiro, hein? Puta merda. 3.500 dividido por 12. O cara ganhava 291 mil reais. Quase 300 mil reais por mês. Também não é nenhuma barbaridade, né? Mas 300 mil para responder a tua pergunta, tá? Obrigado, Mário. Mário César Hiroshi, enquanto o São Paulo negocia a possibilidade de contratação do Buta, lateral direito, português / angolano, que pode jogar como lateral, como zagueiro ou como ponta, o São Paulo também tenta desesperadamente encontrar interessados na aquisição do Cédric Soares. No primeiro momento, o São Paulo sonhava em vendê-lo. Agora o São Paulo já topa emprestá-lo e mais, pagando até parte dos salários. Tá bom? O Josué da Silva perguntando se o Alan Franco pode ir mesmo para o México. A informação que vem da Argentina dá conta de que ele tem uma proposta de empréstimo com opção de compra do Tigres. Eu, se fosse dirigente do São Paulo, não aceitaria emprestar. Quer levar? Paga.